Sim, não, a foto que tu me mandou. Vamos ver aí. Quem é que tá acessando? Deixa eu Tá ver ao aqui. vivo agora. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Vamos ver se eu consigo visualizar se estamos online. Não estamos. Ah, estamos online. Deixa eu só, eu vou passar para o meu Facebook. Vou compartilhar agora. Tá. E vocês acham que compartilhem de vocês pelo meu, que daí todo mundo vê. Então, boa noite, pessoal, quem está acompanhando essa primeira nossa live, né, dos escritores de educação da literatura infantil, e nós temos como convidado também o João Silva, que ele é professor das infâncias, né, especialista em educação especial, em educação inclusiva, né, tem um baita currículo, assim, nessa área da educação infantil. Então, hoje nós vamos estar falando sobre literatura infantil, com a Ana Ferreira, o Jonathan Henrique. Deixa eu só botar aqui. Nós estamos com alguns problemas com a internet. A gente está esperando também a autora Jane Caneca, Jonathan Henrique, que vai em Goiás, especialista em gestão de pessoas e marketing, escritora, mestranda em estudos de linguagem, com vários livros publicados, e está lançando um livro agora, né, há poucos dias, chegou o livro dela, que é Luan, Luz, o Planeta e o Arco-Íris. O João, já até falei um pouquinho dele, né, então é psicopedagogo, né, especialista em educação especial inclusiva, em orientação educacional e educação, né, e nós vamos começar, então, com o João falando um pouco sobre a literatura da literatura e também como as crianças estão lidando com esse tempo de pandemia. Pode falar, João. Posso estar dando uns cortes, eu não sei se talvez seja a minha falar. internet, ou tá dando uns cortes, não sei se talvez seja a minha internet ou algum probleminha. Vocês estão conseguindo me escutar bem e me visualizar bem? Sim. Você está escutando. Tá. Da Jane que tá dando uns cortes, sim. Tudo certo? Então tá. Bom, gostaria de Tudo agradecer. certo, Boa noite, falar. Ana. Posso falar? Boa noite, Ana. Pode prazer te conhecer. Boa noite, Giane. Uma alegria, um prazer estar conversando com vocês. Pena que vai ser uma conversa um pouquinho rápida, porque depois eu já saio desse compromisso e vou para outro compromisso, né? Nesse tempo de pandemia, a gente está se reinventando, utilizando essas ferramentas tecnológicas que também estão nos salvando, né? Então, fiquei muito feliz pelo convite, pela oportunidade também de estar fazendo algumas trocas, né? Como a Giane falou, eu sou pedagogo, tenho, enfim, estou na área da educação infantil há 7 anos, onde eu pesquiso, já trabalhei como auxiliar, professor, né? E atualmente eu sou assessor pedagógico em escolas de educação infantil, tanto privadas quanto públicas e também em municípios também, tá? Então eu viajo aí por aí dando palestras também. Eu e a Giane somos colaboradores do ICS, né? Do Instituto Ciência e Saber, onde a gente ministra alguns cursos bem bacanas. Então vamos direto ao... Quando a Giane me convidou para falar sobre essa importância da literatura, né, na primeira infância, né, que a primeira infância é meu chão, minha linha de pesquisa, eu sempre me remeti a um sentido de que a gente precisa repensar muito nessa importância que a literatura traz para as crianças, né? Até mesmo se torna um certo tabu a gente falar sobre a questão dos livros dentro da educação infantil. Porque muitos ainda têm, algumas pessoas têm essa visão de que levar os livros, né, a literatura para dentro da educação infantil, ainda está enraizada no didatizar a educação infantil ou até mesmo doutrinar as crianças. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas questões de didatizar, né? Como a gente sabe, surgiu recentemente essa questão do apostilamento na educação infantil, dos livros, enfim, e isso gerou um certo rebuliço, digamos assim, para muitas pessoas, né, que não têm esse entendimento. Eu sou muito a favor da gente trabalhar a literatura
de forma correta, né? De forma que respeite essas crianças dentro da educação infantil. De qual forma? Eu vim, né, de uma educação, né, isso lá da minha carreira, das minhas pesquisas, de que para trabalhar a literatura era somente com projetos na educação infantil, ou o professor fazer uma rodinha, né, e as crianças sentarem com pernas de índio. E aconteceu uma cena muito incrível, mais ou menos há um ano atrás, quando eu fui visitar uma escola de educação infantil, e as crianças, a professora, enfim, viu a minha visita lá, ficaram muito felizes com a minha presença, e ela estava fazendo uma contação de história para as crianças, contando uma história, não me lembro o nome da história, e aí as crianças estavam com pernas de índio, né, todas sentadinhas com pernas de índio, bonitinhas ali, né, e a professora perguntou para eles, por que vocês gostaram da história? E aí, de repente, né, alguns concordaram e o menino falou, não, eu não gostei da história. E aí ela ficou sem jeito, ficou meio, né? E aí ela perguntou por que não gostou da história. E aí ele falou porque a gente teve que ficar com perna de índio e tá doendo a minha perna dessa forma. Então a gente vê que ainda essa questão de trabalhar a literatura na educação infantil, ela é muito voltada para essa doutrinação, onde o educador, né, ele pega esse livro e ele faz a leitura desse livro e a criança não consegue explorar, né? A criança não consegue que bem ela não consegue ter esse acesso de encostar nos livros, né? De poder visualizar, poder folhear esses livros. Então, acho que isso é uma questão da gente repensar a literatura, a questão dos contos, né? Das histórias, elas são fundamentais para o desenvolvimento da criança, para o jogo simbólico, para o imaginário dessa criança, né? Quantas vezes as crianças não pedem para a gente contar várias vezes aquela história para eles repetir, porque é esse sentido de continuidade nessa história, porque teve importância, né? Porque vai explorar o imaginário, esse simbólico da criança através das aventuras que esse livro vai trazer. Vou estar trabalhando também a questão da linguagem, a questão da alfabetização também. Eu vou estar ampliando esse repertório da criança. Então, eu sou muito a favor dessa questão da literatura. Uma literatura que seja válida, que seja coerente e que vai respeitar essas crianças, né? Que vai respeitar a singularidade de cada um, a vontade dessa criança. Então, eu sempre falo nos espaços que eu faço assessoria que eu não tenho que me remeter, né, me limitar somente no momento ali da contação de histórias para ofertar para as crianças uma literatura, né? É um cotidiano. Pode ser um momento que eu vou receber as minhas crianças, eu posso ofertar livros para eles, pode ser um momento que eles estão ali livres, brincando, né? Deixar sempre ao alcance deles essa questão da literatura, né? De fazer essas crianças serem leitores, né? E através dessas práticas, através dessas experiências. Sim, com certeza. Eu também sou professora, né, de educação infantil por muitos anos, agora estou na educação especial, e eu vi, assim, em algumas escolas a gente chegava, os livros estavam lá em cima na prateleira, né, assim, os melhores livros, ainda tem muito nas escolas, assim, os melhores livros de melhor qualidade estavam guardados dentro do armário, ou dentro de uma prateleira, assim, muito alta, e aí aqueles livros, assim, aqueles clássicos, aquilo rasgado, às vezes, estava junto na caixa de brinquedo e que as crianças poderiam manipular. Né? Então, realmente, isso que o João fala acontece ainda muito na escola e tem que ser uma questão assim de mudança de visão do professor, né, sobre a questão do uso da literatura. A gente também vê essas cartilhas, né, que tu chegaste a comentar, e muitos projetos, assim, com base nos livros, e deixam muito engessado. Então, assim, o escritor, em todo um trabalho para fazer o livro, e aí alguém vai lá e faz uma cartilha, ou a professora faz um projeto e deixa totalmente engessada aquela história, e dá tudo como pronto, né? Chega no final ali, qual é a moral da história? Né? Não deixa a criança pensar, a criança aproveitar, às vezes, a ilustração, né? Sentir a diferença de um livro para o outro, que tem livros que são feitos com fotografias, ilustrações de crianças, né? A Ana tem um livro que é de ilustração de própria das crianças mesmo. Então, assim, a criança não tem a oportunidade de curtir e gostar, né? E ter aquele interesse por querer aprender a ler.
porque é ouvindo as histórias que a criança vai sentir aquela vontade e o interesse pela escrita, né? Mas de uma forma lúdica. Uhum, exatamente, através dessas experiências, né? É muito importante a gente refletir esse acesso, né? Qual é a oportunidade que a gente disponibiliza para essas crianças terem acesso a esse mundo literário, né? É colocando os livros lá fora do alcance delas, ou é guardando os livros, foi caro. Mas aí a gente pensa nesse contexto, né? O espaço Sim. da educação infantil, ele é um espaço das crianças e para as crianças, né? Então, todo aquele material, sejam livros ou, enfim, outros materiais que estão ali disponíveis, devem estar ao alcance das crianças. E, ok, pode acontecer delas rasgarem um livro, mas aí são combinações, enfim, são processos que eu vou fazendo com essa criança. Eu não posso podar ela e dizer, não, tu não vai ter acesso a esses livros, vai ficar guardado porque tu vai rasgar. Então, a gente precisa fazer essas combinações, tecer essas relações com as crianças, né? Para elas poderem ter esse acesso a esse universo literário, ter acesso a esse mundo literário. Isso é muito importante a gente repensar nosso papel, né? Quanto profissionais da educação infantil. O que realmente a gente fala sobre a literatura? Se limita somente a um projeto ali de 30 dias, 15, ou se estende para o cotidiano, né? Se estende diariamente com as crianças. Então, eu não preciso tornar esses momentos tão formais. Agora é o momento da leitura. Não. Vai se acontecer através do cotidiano esse momento de leitura das crianças. Sim. Eu quero, então, dar uma pausa agora, né? O Jonathan acabou de entrar, um dos nossos convidados. O Jonathan Henrique é poeta, cordelista, contista, antologista, né? É um colega da escrita, a gente tem vários trabalhos juntos. É natural de Breda da Madre de Deus, lá em Pernambuco. Tem vários livros publicados, e para mim ele é um recordista de antologia, né? Ele é maravilhoso, assim, eu sou fã número 1 do Jonathan. E ele fez há pouco tempo uma antologia junto com a Ana Ferreira, né? Que quase assim, encerrou em poucos dias, ele já encerrou o projeto de tantos autores que se inscreveram. Então, daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho com nós. O João tem um compromisso daqui a pouco, então a gente vai tirar mais um pouquinho dele. E assim, João, ainda partindo da literatura, agora que as crianças estão bastante tempo em casa, pela questão da pandemia, como é que os pais podem, além da literatura, outras coisas que eles podem fazer em casa para tornar melhor assim esse tempo com as crianças? Bom, nós estamos vivendo um momento inédito, né? Eu acho que de quarentena já passou de quarentena, né? Nós já fomos mais de 40 dias de isolamento, né? E a gente sabe o quanto que isso traz, né? Vem trazendo, acarretando muitos prejuízos para as nossas crianças. Elas estão fora, né, do convívio, do contexto escolar, elas não estão tendo contato com os amigos, com os professores, né? E a gente sabe que essa questão da tecnologia que a gente havia falado, né? Ela veio para salvar. Mas quando a gente usa ela de uma maneira excessiva e torna as crianças, né, alienadas em frente às telas do celular, em frente aos eletrônicos, isso é muito prejudicial para esse desenvolvimento das crianças, para a questão da saúde mental delas. Então, a gente vê que, nesse momento de pandemia, né, a gente tem visto que as escolas estão vou usar o termo se reinventando, né? Mas estão buscando ajustes para amenizar esse certo sofrimento que as crianças estão sofrendo, né? Então, eu fico muito feliz de acompanhar escolas, de ver que estão mandando propostas brincantes, né? Incentivando as crianças a brincar, ou até mesmo, né, sugerindo um livro. A gente tem visto que algumas escolas estão distribuindo kits para as casas, kits com materiais, né? Materiais não estruturados, né, em que as crianças podem brincar, pipas de mão, entre outros materiais. Né? Então, eu acho que isso é o momento também das escolas a conseguirem, né, se reinventar, conseguirem se organizar para não tornar as crianças dependentes de tela. Né? Então, até mesmo, claro, temos os momentos de encontros virtuais com as crianças, mas durante, né, os outros momentos, que a gente não torne as crianças alienadas nas telas, e sim a brincadeiras. Quem sabe a gente pode trazer resgates de brincadeiras que nós fazíamos quando nós éramos crianças, né? Sim, ou, com certeza. né, pessoal, perguntar para as crianças o que vocês, né, gostariam que a prof, o educador, enfim, fizesse com vocês, que enviasse para casa de vocês. Eu acho que esse momento de pandemia é o momento principal de escuta. Eu preciso escutar as minhas crianças,
Eu preciso escutar as minhas famílias também para saber como elas estão lidando com isso com as crianças, como as crianças estão reagindo em casa. Porque a gente sabe que um contexto escolar é de uma forma e as crianças em casa são de outra forma, né? Então eu não posso tornar, volto a dizer, né, a educação infantil o ensino EAD. Né? A gente sabe que a educação infantil não tem, né, não preconiza isso, esse ensino EAD. A gente sabe que a nossa base frisa muito interações e brincadeiras. Então eu vou me organizar para receber as crianças, né, para que elas possam amenizar esse conflito que elas estão sofrendo, né, através de brincadeiras, né, através do momento dos professores também se planejarem, se organizarem para enviar para essas casas brincadeiras, propostas que eles possam, né, sair de frente às telas. E a gente percebe, eu principalmente quando converso com familiares, eles me trazem muito isso. João, eles ficam muito tempo em frente ao celular, ao videogame, comendo o tempo todo. Essa compulsão, né, alimentar, ou outros dizem, fulaninho tá tendo queda de cabelo, né? Isso assusta também, né? Porque a gente sabe que algo não está certo ali. Então vamos tentar amenizar, tentar ajudar. É o momento da gente realmente, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então é o momento da gente se fazer presentes, amenizando essa situação que é muito, né, conflituosa para nós, imaginem para as crianças, né? Ah, com certeza. Então, eu quero agradecer a presença do João Silva, foi maravilhoso, assim, ter perto aí, né, meio longe, assim, mas estamos perto. Em seguida, nós vamos fazer um projeto junto, né, João? Vai sair o nosso livro Exato. aí sobre educação infantil, e só quero lhe agradecer, a gente te convidou, assim, meio em cima da hora, mas pela disponibilidade, e quem sabe em uma outra live a gente passa junto. Perfeito, agradeço a oportunidade, uma boa noite para vocês. Pena que agora eu tenho outro compromisso, agora eu saio, vou para uma reunião agora, mas agradeço vocês, tá, pela disponibilidade, um bom encontro e a gente segue se falando, tá, pessoal? Tchau, tchau, obrigado. Tchau, boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Opa. Boa noite, Jonathan. Deve falar um pouquinho do seu trabalho, agora ficaram os escritores. Fala, Jonathan, meu amigo. Para eu falar do... Eu sei que tu veio correndo, né? Eu sei que tu veio correndo. Bem, eu já te apresentei um pouquinho e eu queria conversar contigo, assim, dizer de onde é que tu saiu essa vontade tanto de escrever tanto, né? Que é um homem dos livros. Eu imagino que a tua casa, assim, deve ser uma estante cheia de livros, para tudo que é lugar, que são quantos livros que tu tem de participação até agora? Na faixa de umas 200 antologias, eu parei de contar. Qualquer dia eu vou fazer a contagem de novo. Mas é por aí, tem bastante livro aí espalhado pela casa. Tem uns no quarto do meu menino fazendo a decoração, enfim. Bom, eu comecei na escola, né? Incentivado por minhas professoras. Que, para vocês terem uma noção, eu chegava ao ponto de corrigir as professoras quando elas cometiam algum erro gramatical, alguma coisa errada, eu ia lá e corrigia na frente de todo mundo. Eu levava até bronca por isso. Ficava de castigo às vezes. E eu sempre gostei de português, de literatura. Aí, após um trabalho sobre simbolismo, quando eu estava concluindo o segundo grau, eu conheci a obra de Alfonso de Guimarães e o poema chamado Ismalha. Foi ali que tudo começou. E a partir daquele poema eu fiz o meu primeiro poema e pouco tempo depois teve uma excursão da escola para Caruaru, eu conheci a literatura de cordel, comecei a escrever e engavetei, né? Engavetei esses escritos. Aí em 2014 eu criei um Facebook para mim, que eu não tinha Facebook, e comecei a entrar em grupos de poesia e tudo mais, e acho que no finalzinho de 2016 eu participei da minha primeira antologia e de lá para cá, então, só bênçãos e tô aí, né? Tô aí E na tu, luta, Ana, né? conta como é que veio esse chamado, assim, da escrita. Engraçado que as histórias, nossas histórias são parecidas, né? Parece que a gente já nasce com esse, não sei se é um dom, não sei, com essa inspiração,
Porque desde que eu entendo por gente, eu acho que eu aprendi a escrever antes de ler. Porque eu via as imagens, eu já fazia os desenhos ali, sabe? Uhum. Como se fosse para ilustrar aquela narrativa visual ali, né? Então eu falo que eu aprendi a escrever antes de saber ler, né? Por causa dos desenhos, fazia bem caprichadinho, bem, né? Vinha na minha cabeça a história. E como eu não era alfabetizada, né? Como que eu ia Sim. escrever? Então, assim, depois dos meus filhos, eu parei de trabalhar em empresa privada e fui estudar, voltei a estudar, né? Fiz especialização, e daí meu sonho era letras, desde sempre. Só que como eu trabalhava na área administrativa desde muito nova, com contabilidade e tudo, eu segui esse caminho que estava predestinado, né? Fui fazer contábeis, direito tributário, tudo nessa área. E nada a ver. Né? Gostava da profissão, do meu trabalho e tudo, mas não tinha aquela realização pessoal ali. E daí, depois dos filhos, depois de mais velha, né, eu vou e faço mestrado na literatura. Amei, foi assim uma paixão incrível. Eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. E eu vou fazer uma nova graduação em letras. Aí, ano passado, eu fiz Enem, consegui passar depois de 20 anos. Né, consegui, aí estou na universidade. Né? Agora a gente está em aula remota. Não. E paralelo. Engraçado, Mestrado, quando eu peguei, faculdade, né? 3 crianças. Quando eu fui ver vi a tua graduação, né? Eu disse, tá, mas ela não tem uma coisa nada a ver com a outra. Então era isso, eu digo, deve ter faltando alguma coisa aqui. Então, é meio que a minha história de escritora é meio que de trás para frente, né? Uhum. E assim, eu comecei também postando uns textos no Facebook, criei um perfil especial, né? E comecei a fazer a postagem lá. E teve esse retorno, né? Acho que igual o Jonathan também teve esse retorno legal. E daí a gente vai empolgando com o negócio, né? Opa, é por aí mesmo, né? Vê aquela luz, o caminho parece que tá iluminado, muito bem iluminado. Eu dei muita sorte de encontrar pessoas fantásticas que me ajudaram, me ajudam muito. E, assim, é uma realização enorme. E agora aprendi todo o serviço editorial nessa quarentena. E estou fazendo meus trabalhos, ajudando alguns colegas também que querem publicar. E é difícil para iniciantes. Como eu aprendi meio que na marra todo esse processo, então eu faço essa contribuição. Né? Porque eu também tive ajuda. Foi difícil, mas eu tive ajuda. Né? Eu tive grandes parceiros, grandes amigos. Né? O Jonathan, a gente também está em várias antologias, né, Jonathan? Isso. Várias obras pela Ponte de Lenha, que é uma grande editora que sempre ajuda a gente. Da Ponte de Lenha. Eu gosto de sempre estar citando eles, sabe, Jonathan? Porque assim, é uma gratidão imensa. Eu falo que, acho que é a minha segunda vez ou terceira vez que eu falo isso. Abriu a porta, a porteira, as oportunidades. Porque para a gente se lançar é tão difícil, né, Jonathan? A primeira vez, né? Você colocar o seu primeiro ali, parece aquele bicho de sete cabeças. Né? Enfrentei muita rejeição. Enfrentei muita rejeição, muito não, entendeu? E aqui na minha cidade foi difícil. Eu não sei como que é na sua cidade, Jonathan, porque esse interior, né, na cidade de vocês, é mais difícil. Né? É relativo, entendeu? A principal dificuldade que eu encontro aqui é que aqui não tem livraria, né? Aqui também não tem, Jonathan, aqui também não tem. Aqui tem duas universidades, a Universidade Federal, e não tem uma livraria. Parece até mentira, né? Parece. Mas eu acho que eu montaria um aqui. Mas eu acho que essa dificuldade para os novos escritores é indiferente. Eu moro no Rio Grande do Sul, né, aqui tem algumas dificuldades, tem coisas que demoram mais para chegar, né, mas tem muitas livrarias e tudo mais, mas é um mercado muito fechado. Então, assim, eu vejo que eu sou mais conhecida, às vezes, fora do Rio Grande do Sul, né, eu tenho pessoas que conhecem a minha obra fora do Rio Grande do Sul do que aqui, né, porque também santo de casa não faz milagre. Então, é bem complicado. A gente, esse pontapé inicial de quando a gente decide, assim, a gente vai publicar, e assim, eu dou parabéns, porque é muito complicado. A gente pegar e, não, agora eu vou fazer um livro, eu vou lançar um livro,
porque a gente tem só impedimento, é só não que a gente recebe, né? Mas depois é bem isso aí que tu falaste, Ana, né? É um caminho que se ilumina e é um vício, e depois que a gente acaba publicando o primeiro livro, é um atrás do outro, né? A gente está fazendo Eu um e já citei isso está pensando em na dois, minha três. última entrevista, né? Que é viciante, né? É viciante, é É, engraçado. Eu é pensei que fosse viciante, só é viciante. comigo, assim, essa coisa de, né? Mas parece que não. Você lança um Tá, livro, mas aí já então, vem ideia para um outro livro. sim, para a gente não sair muito do foco da live, vamos falar um pouco sobre os nossos livros de literatura e também da nossa antologia, né, que vai sair daqui a pouco, em outubro. Lúdicas Strauss. O Jonathan, então, começa falando, porque ele tem um livro de literatura infantil, acho que foi ano passado que tu lançaste, ou esse ano? São dois. São dois, tá, mas lançou os dois agora esse ano ou foi ano passado, eu não me lembro. O, o primeiro, né, foi o A Infância Silvestre, pela Darda, né? Demorou quase um ano e meio para sair. Muito eficientes, né, eles, enfim. E aí, desse A Infância Silvestre, eu tive a ideia de fazer um livro voltado para um resgate dessas brincadeiras antigas, era inclusive o que o professor estava falando, né? Da questão dessas Uhum. brincadeiras que caíram em desuso, né? Por conta dos recursos tecnológicos que temos hoje em dia. E saiu o livro Diverso Brincar, pela editora Costelas Felinas, com algumas poesias do primeiro livro, da Infância Silvestre, fiz alguns poemas novos e acrescentei e lancei. São dois livros aí de poemas infantis. E inspirado aí por esse projeto que vocês duas vão organizar, né? Tô bem feliz, né? Uhum. Bem contente por ter dado certo, né? Já estou começando a fazer aí mais poemas, né? Para tentar ambientar, né? Como eu falei para vocês, nossas redes Sim, sociais para vindouras candidaturas, né? Eu acho que isso seja interessante. O escritor, o poeta de literatura infantil ver que os organizadores eles têm uma afinidade, têm uma história com esse mesmo nicho que estão divulgando, né? Que não estão fazendo isso apenas por fazer, né? Por comodidade ou para aparecer, né? Que realmente gostamos e atuamos naquela área, né? sim, porque a gente vê muita coisa, assim, quem está no mundo editorial, né, a gente vê muitas editoras e que abrem algumas antologias, né, e colocam as pessoas sem as pessoas saberem, né, o que estão organizando. Então, assim, é muito importante a pessoa, quando o poeta, o escritor, quando vai enviar, né, além de olhar o edital e conhecer a história da editora, saber quem são os organizadores, né? Porque a gente está largando uma produção nossa, né? Que a gente demora tanto para fazer, assim, então a gente tem que ter esse cuidado. Né? Porque eu já entrei em umas frias também, então a gente já diz assim para as pessoas um alerta, né? A gente tem que cuidar. Quando a gente é muito novo, né, nesse mercado editorial, a gente entra em cada fia aqui, né? Ainda bem que a gente tem É os amigos. aprendizado, É aprendizado, é aprendizado. é aprendizado, é experiência. Ana, tu tens alguns livros independentes, né? Alguns por editoras Tem, e outros por tem, livro independente tem também. vários. Fala um pouco dos seus livros, então. Agora eu tô mais nessa pegada independente, né? E assim, o livro infantil, né? Eu tenho crianças, eu tenho um sobrinho que é ilustrador, que é muito inteligente, inteligentíssimo. Inclusive, ele está criando o próprio livrinho dele, né? Ilustrando, já tem toda a narrativa. E assim, infelizmente veio a pandemia e tudo, porque o nosso livrinho Luan Luz já é um projeto de ter um tempinho também. A gente está fazendo devagarzinho. E a ideia era de estar fazendo o lançamento nas escolas, fazendo convite e ele indo junto com a Sim, criança, mostrar o livro ali, que ele foi ilustrador, e para estar incentivando, fazer esse resgate. A gente tinha um plano do lançamento ser bem lúdico também, tinha convidado professoras da área da pedagogia para fazer aquele evento bem, bem dinâmico, bem chamativo, para trazer as crianças para a leitura. Que nem o professor muito bem colocou, né, da tecnologia, as crianças no celular o tempo todo, de não ter acesso a livro. Onde está o erro? É na criança?
É a criança que não compra um livro? Não é na criança, é na Sim. família da criança. Ou, né, no ambiente que ela está, que não oferece isso para ela. Se você oferecer da forma adequada, ela vai tomar isso, né? Então, a ideia do Lua Luz é essa. A gente até vai entrar com a campanha do Catarse, porque a gente quer fazer doação de livros nas creches, escola municipal, e fazer essa campanha, né, de mostrar o pequeno ilustrador, ele falar que ele fala muito bonitinho, e eu tenho certeza que os olhinhos das crianças vão brilhar, né? E quantos escritorzinhos pode surgir dali, dessa campanha? Então, a gente, como da cultura, dessa arte literária, a gente tem que contribuir, a gente tem que fazer o nosso papel, de estar plantando essa sementinha, assim, ao nosso redor. E não adianta a gente publicar e não fazer nada, assim, pra, né? Só ter nosso nome estampado nos livros ali. Então, vamos Mas aproveitar isso, e vamos mas, disseminar a cultura, mas isso que principalmente nas crianças. eu acho que isso é uma coisa que é do escritor mesmo, né? Que a gente não quer ficar só com a gente quer trazer, sempre quando alguém está falando comigo, eu digo, mas por que tu não escreve, não faz um livro? E a gente ouve alguém declamando alguma coisa, a gente quer, tudo que a gente quer transformar em livro, né? Até as pessoas aqui, sempre quando me veem, a mulher dos livros, mas é porque a gente tem essa vontade mesmo de distribuir essa sementinha, né? De que as pessoas tenham isso guardado, assim, que possam mostrar, né, a sua produção, que não fique só para ela, que ela consiga mostrar que ela sabe escrever uma história, né, que ela sabe contar, que ela sabe declamar, e que aquilo fique registrado. Então, assim, eu fiquei muito feliz pelo convite do Jonathan, né, a gente estava conversando já um pouco sobre a editora, eu participei da antologia Habita-me, e vi, assim, como é muito organizada a editora, e aí veio a proposta de fazer a antologia junto com a Ferreira, que vai ser lançada agora, dia 12 de outubro, e achei muito interessante a oportunidade que as crianças também vão poder participar dessa antologia, né, então a gente já está recebendo alguns áudios de criança, assim, então é muito legal isso, poder dividir esse amor que a gente tem, né, e poder ver que, de repente, uma criança pequena já vai ter essa sementinha da literatura, né, e daqui a pouco vai ser um escritor, e daqui a pouco vai lembrar, olha, a Ana, o Jonathan, né, eu peguei, resolvi ser escritor porque eles me deram a oportunidade, isso é muito bacana. A gente sempre inspira em alguém, né? A gente tem aquele autor que a gente se identifica com ele, torna fã e quer seguir o caminho. Então, Sim. é por aí, né? Que as crianças sigam os caminhos de quem quer contribuir, quem quer ajudar e se espelhem ali e, né, até para eles mesmos terem seus próprios conceitos, não ter que aceitar conceitos prontos de ninguém, saber argumentar, passar numa redação do Enem, que muita gente tem dificuldade na redação, não passa, não consegue passar pela redação. Então, por quê? Tudo hoje, tudo é leitura. Ler, a gente precisa ler, tá tudo. Eu vou dar um oi aqui para quem está na live. A Lu era do Conto, eu tive uma live com ela, né, na quinta-feira. A Fernanda Maria de Macedo, o Vladimir Minha Francisco prima. mandou um abraço para Jonathan, a Flaviane. Um abraço para todo mundo que está vendo a live agora e quem vai ver depois, que ela vai ficar gravada, tá bom? E assim, né, complementando o que a Ana falou e que o professor João tinha falado, né, é muito importante a questão da literatura e também de saber usar os livros, né, que nem tu falaste assim, por que a criança fica o tempo todo na frente de um tablet, de um computador? Às vezes é falta mesmo de incentivo, não adianta também largar o livro ali para a criança, né, então assim, até tem muitos estudos que fala que a mãe deve fazer a leitura, né, a contação de história, desde quando ela está grávida, que o bebê sente, né? Ele já pega aquele gosto, assim, de ouvir a melodia, né, a voz da mãe falando, e que ele vai se interessar por isso. Então, muito mais do que, de repente,
né, os pais quererem dar uma forçada de barra, assim, na alfabetização, botando folhinha ou cartilha, às vezes, assim, apenas fazendo a leitura com a criança, ele já vai estar incentivando o letramento, né, porque é uma coisa automática, a criança vai achar tão bonito ali, né, e ouvindo a história, e vai pegando aquele gosto, e daqui a pouco ela vai querer aprender a ler aquele livro, né, ela vai ler primeiro as imagens, as figuras, e daqui a pouco ela vai ter aquele interesse de aprender a escrever, né, e a gente vê a nossa história, que vocês contaram a história de vocês, né, a minha história também de escritora começa lá da infância, né, antes mesmo de aprender a ler e escrever, eu gostava muito de história, então, em seguida que eu me alfabetizei, eu já devorava, assim, os livros da biblioteca, então, isso se dá desde a infância. Se a criança não é estimulada, ela não vai querer ler, e aí não adianta depois, que nem a Ana falou, né, aí querer cobrar lá que, ele não vai querer ler os clássicos lá no Enem, né, mas se ele não começou a ler desde pequeno, se ele não teve esse contato, ele não vai ter interesse mesmo, não vão querer que depois, né, um adolescente que nunca teve contato com leitura, tenha interesse em ler, se ele não foi estimulado a isso, né. E engraçado, Jane, Tudo. que a prova do Enem que eu fiz ano passado, ela é toda interpretativa, sabe? Você Sim. tem a mente aberta, assim, hábito de leitura, porque se você lê, você interpreta, né? E daí, as outras matérias todas você consegue não zerar por conta da sua interpretação, sabe? Porque eu imagino, 20 anos sem, ou mais de 20 anos, sem ver química, física, biologia, essas matérias. Então, se você tem o hábito de ler, você vai interpretar e você vai sair bem. Com certeza, com certeza. E tu, Jonathan, me fala aí, como é que é lá na tua cidade, assim, eu sei que, apesar de não ter livraria, tu recebeu até homenagens já, né? É conhecido na tua cidade. Já fui homenageado 2 vezes na escola José Inácio, uma das escolas estaduais. E, inclusive, eles me chamaram para uma live agora, dia 1 de outubro, vão fazer uma live lá no colégio. E já dei palestra no colégio que eu estudei, o André Cordeiro. Algumas pessoas não me conhecem pelo meu nome, entendeu? Já chamam poeta, poeta isso, poeta aquilo, e por aí vai. Mas é assim, né? Você não tem aquele apoio efetivo, né? Mas tem um reconhecimento pequeno, né? Mas tem sim. O meu sonho assim era publicar uma antologia com os escritores daqui, alguma coisa nessa área, porque praticamente só eu que luto nessa área aqui na minha cidade, embora tenha muitos escritores e artistas talentosos, mas ficam reservados à gaveta porque não tem um incentivo, não tem um pontapé inicial e no meu município não tem como que eu posso colocar, uma política de incentivo para esses escritores, né, para fazerem saraus, para darem um suporte para eles, uma orientação, e acabam fazendo e guardando para si. Eu acho que a literatura, a poesia, ela tem que ser feita para ser compartilhada, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, então, né? Bem, eu estou lançando agora, segunda-feira, um livro que vai ser totalmente gratuito em forma de e-book, né? Pensando em toda essa função com a pandemia, né? Que a gente foi pegos assim de surpresa, né? E todos esperamos que uma hora vai terminar. Então, pensando nisso, e como fazia muito tempo que eu não escrevia, muito tempo não, fazia um ano que eu estava parada na questão da literatura infantil, eu produzi, né, junto com a Leia Livros, o livro Quando o Bicho For Embora, né? E aí, então, assim, o que a gente pensou? Eu queria muito poder dar um agradecimento, né, para a sociedade, enfim, né, por eu ter me tornado uma escritora, né, ainda estou batalhando bastante, né, a gente quer, claro, ser conhecida, mas mesmo assim, eu tenho muito a agradecer a várias pessoas do meio literário, né,
da educação e as crianças, com certeza. E eu sei que, assim, muitas das crianças não têm acesso a livros, né, e agora está muito complicado, até para as pessoas estarem saindo, pela questão da própria pandemia. E aí, então, eu resolvi fazer esse livro em formato de e-book, está sendo lançado segunda-feira, dia 21, às 13h30 da tarde, então, vou estar lançando também nessa página, e todo mundo vai poder baixar no site da Leia Livro, gratuitamente, né, para poder trabalhar, um livro de poesias. Então, ele trata, assim, sobre esperança, né, quando esse vírus ir embora, que as crianças vão poder brincar, vão poder ir na casa dos avós, vão poder voltar para a escola, né, com garantia de saúde, né, e voltar, assim, a ser criança de novo, porque o que eu tinha notado, assim, que a maioria dos livros que as pessoas estão produzindo agora nessa época falam só da pandemia, né, sobre como se cuidar, e passa álcool gel, e usa máscara. Claro, é importante isso, mas eu queria fazer alguma coisa que trouxesse esperança para as pessoas, que uma hora isso vai acabar. Uma hora vai acabar, não sei quando, né, mas que vai acabar. E a gente vai voltar ao normal, né, a poder viver assim, feliz, sem se preocupar que as pessoas vão ficar doentes e tudo que está acontecendo, né, e daí, então, eu convido todo mundo, segunda-feira, nessa minha página, né, para acompanhar, então, o lançamento virtual, e depois baixar o livro, pode baixar o livro e compartilhar com todo mundo, porque a ideia é essa, compartilhar uma mensagem de Deus. E, Ana, fala um pouco do teu novo livro. Então, eu e o Murilo, meu sobrinho ilustrador, a gente vai fazer uma live também, tipo um pré-lançamento. Eu pedi poucos exemplares e, inclusive, já acabou, nem chegou dos Correios e já acabou, né? A gente vai ter que fazer, vamos preparar mais. E, assim, o pessoal vai ter a oportunidade de conhecer o jovem ilustrador. Ele falando, ele está muito empolgado, muito animado, sabe? A nossa antologia também, ele está super, assim, realizado, né? Porque o sonho dele é conhecer o Maurício de Souza. Até o Jonathan identificou muito os traços dele, né, Jonathan? Quando o Maurício de Souza. Oi. A gente está indo na Bienal esse ano, eu tinha fechado um stand lá para lançar algumas obras também que eu tenho para estar lançando. E acabou que, né, não deu. E ele ia. A gente ia lançar o Luan Luz na Bienal, em São Paulo, pensa, né? E ele todo, nossa, será que eu vou ver o Maurício de Souza? Aí agora eu falei para ele, olha, você vai ter a chance e você já vai mostrar para ele que é um ilustrador, que já tem suas obras publicadas, que já tem em antologias também, né? Então, você já não vai ser mais um mero menininho que rabiscava ali. Você é um ilustrador, com seu nome e livros, né? Aí ele tá muito assim, tia Flavinha, eu nem sei quando esse livro chegar, a minha emoção. Né? E é tão bom essa empolgação de uma criança, né? Não, e são lindos os desenhos dele. Eu queria só, antes que daqui a pouco a gente vai encerrar a live, falar que a Jane Caneca foi convidada para a live, só que a gente teve problemas técnicos, ela não conseguiu entrar, mas aí eu convido ela, né, para a gente fazer uma live no Instagram, que daí fica mais tranquilo, assim, para a gente conversar sobre os livros dela. Infelizmente, a gente tentou, assim, o tempo todo da live para ela entrar, mas acho que deu algum problema na internet, né, e a gente não conseguiu ter ela junto nesse momento. Tá, e Jonathan, quais são os seus projetos? Fala um pouquinho para nós. Tá aquela loucura, né? Eu tô com um livro de pautogramas editando na editora Edições e Publicações, a mesma da Habita-me, chamado Tempo e Transição. Acho que vocês conhecem, né? Já o estilo, né? Tal, todo mesmo, grama, letra, né? Tem que ter a mesma letra em todo o poema e é um estilo assim bem difícil. Estou feliz por ter conseguido dar andamento nesse projeto e chegou esses dias o meu livro de poemas sensuais pela Costelas Felinas, o Erótica Ótica, bem como outros dois projetos também pela Costelas Felinas, o segundo de poemas sensuais chamado Lírica Conjunção e um livro de poemas góticos chamado Cúmulos com Gestos, que inclusive eu conheci a Jeana através do Soturno, né, que é de poemas góticos, né? O primeiro volume, sim, né? Sim. Já estamos no quinto volume, né? São aí 5 anos, né, que eu conheço você, né?
Sim, sim, por aí. bastante tempo. Nossa, como for. Passa rápido, né? Passa, E, passa muito. e tem também um projeto da Rosimar, que eu vou ajudar a divulgar, esse de vocês, e eu pretendo também lançar outra antologia, se der ainda esse ano, já tem nome e tudo mais, se chamará Ares Lineares, e será de poemas livres. Sim, tem um livro também da Porto de Lenha, né, de poemas religiosos, o Leste e Celestes, né, que eu fiz como uma espécie de agradecimento, né, a Deus por tudo, né, só com poemas de religião. E ainda Mais pretendo um, né, também, Jonathan? Tem ainda mais um que a pretendo, gente está, é, o lusófonos. sim, e ainda pretendo lançar um livro de poemas concretos. Não sei se vai dar para fazer esse ano, mas ano que vem eu vou ver se eu consigo concretizar um estilo de poema bem difícil. Acho que vocês devem conhecer, né? E estamos aí, né? Fazendo poesia, literatura, organizando nossos projetos, né? Sendo felizes com o que gostamos de fazer. E Nunca tu, deixa o Ana, vento fala um morto pouquinho a sobre os marcha teus do projetos. carro, né? Fala um pouquinho dos teus projetos. Então, eu tenho um que tá na revisão, que é SOS Sou Mãe e Agora, relatos de uma maternidade real, tirando aquela romantização, né, do que é a maternidade e Uhum. contando a verdade. Aí somos 20 entre mães, profissionais da saúde, tem obstetra, psicóloga, nutricionista. Então a gente fez essa ontologia, tá pronta. Daqui a pouco a gente começa a divulgação de lançamento dela. E tem essa lusófona, que tem os colegas de Moçambique, de onde esqueci agora, gente? A outra cidade lá do continente africano. Então, Europa, África e América do Sul. A gente juntou e cada um com a sua forma de escrita ali, né? Da lusofonia, da língua portuguesa. Eu falo que as Sim. palavras não têm fronteiras e literalmente não têm, né? E assim, une as pessoas tão longe e tão próximas. E outros projetos Sim, aí também. Igual o Jonathan vai engatando um atrás do outro e atropelando, e o outro vai ficando e vai saindo pelos lados e vamos que vamos. Não, que bom. é que muita coisa surge, né? Eu também pensei que já tinha encerrado a questão da antologia, né? Eu tô com uma antologia pela Illuminari, né? A Illuminatis. Daí recebi esse novo convite aí da antologia de poesia infantil, então. E dos meus livros, então, esse Quando o Monstro Vai Embora, que eu falei que era bicho, mas é Quando o Monstro Vai Embora, né? Esse livro que eu estou lançando. Tem um livro que foi para ilustração, O Menino Azul, que fala sobre o autismo, né? Então, eu já mandei para a ilustradora e estou esperando aí quando estiver terminado para ser lançado, e também na mesma proposta vai ser em formato de e-book, totalmente gratuito. Fora isso, eu estou encerrando, assim, terminando já um livro sobre a matemática e a literatura é um livro para professores, né? Estou fazendo, vou ver como é que vai ser, que editora que vai ser lançada, ainda não sei ao certo, mas está quase finalizando. Eu tenho um projeto que é para professores, que é o projeto Reflexões e Práticas, já está no 3º volume, e fala sobre educação em tempo de pandemia. Estou recebendo os artigos até dia 1º de outubro. Pretendo até dezembro, de repente, já estar com esse livro, né? E também, como eu tinha falado junto com o João, eu tenho um projeto de livro sobre educação infantil para formação de professores também, com o professor João Silva, e estamos em tratativas ainda, a gente nem começou a escrever, mas estamos conversando, né? E vamos ver, por enquanto esses projetos são 2020, né? Nem falo no 2021, mas 2021, assim, eu pretendo me aprofundar mais na questão acadêmica e na literatura infantil. Agora eu peguei, assim, o trem da literatura infantil e quero me aprofundar mais. Eu tenho alguns textos guardados, né, e pretendo daí pegar e botar para frente, assim, agora.
E aí vamos encerrar. A Jane, eu falei com ela, convidei ela, né, para estar comigo, de repente, fazer uma live no Instagram, que ela tem, assim, ó, muitos fãs também, ela tem livros publicados, né, tem um trabalho muito bonito, ela vai nas escolas, ela se caracteriza, então, assim, acho que muitas pessoas gostariam de ouvir, né, um pouco sobre a história de vida dela, né, e sobre os livros. Então, eu espero a Jane no Instagram, para a gente fazer aí também uma live. Agradeço o João Silva, que já se despediu, a Ana Ferreira e o Jonathan Henrique, pela oportunidade da gente estar conversando e falando um pouco sobre literatura. Um abraço para vocês. Obrigado quem assistiu a live agora e quem vai assistir depois. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Boa noite para vocês.